O terror que habita nas florestas do Noctus. Já estamos meio correndo, hein? Tá explicado. É bom correr mesmo. Você já percebeu como a escuridão pode transformar qualquer lugar calmo e bonito em algo extremamente perturbador? O medo do escuro. É uma cabeçola? Durante séculos, os povos antigos acreditavam que a floresta à noite era um portal. Um território Amaldiçoada. onde espíritos, criaturas e forças que ainda não compreendemos caminhavam livremente. Eles sempre acreditaram que quando o sol desaparecia, a floresta não pertencia mais ao homem, Olha. mas a algo muito mais antigo. Só coisa Foi assim sinistra. que, desde o início dos tempos, os povos aprenderam da pior maneira possível que a floresta à noite não era segura. Existem literalmente milhares de relatos de criaturas, fantasmas, crimes e desaparecimentos inexplicáveis de pessoas em Tudo na florestas. floresta. E eu não poderia deixar de começar o vídeo falando sobre uma das florestas mais perturbadoras que existem. Apalaches? Ah, Floresta Negra. É Monte de Apalaches, né? Olha lá. Considerada mesmo. uma das florestas mais assombradas do É mundo, nublado, seu né? nome não foi dado por acaso. A vegetação é tão densa e envolta por um nevoeiro constante que, em certos lugares, você não iria conseguir diferenciar o dia da noite. O clima pesado e sinistro da floresta serviu de inspiração para os contos dos irmãos Grimm, que criaram histórias de terror baseadas nessa floresta, como Chapeuzinho Vermelho e João e Maria. Mas para os moradores locais, essas histórias nunca foram apenas fantasia. Por trás delas, existem relatos macabros e lendas reais. É tudo real. Dizem que bruxas e espíritos vagavam entre as árvores, à espera daqueles que se afastassem dos caminhos. Moradores locais contam que crianças e viajantes eram atraídos por vozes e luzes misteriosas. Olha aí, criançada. E depois disso, nunca mais eram vistos. Cuidado de Uma novo, das hein? lendas mais perturbadoras de lá fala sobre uma entidade sombria que habita a floresta e seduz crianças para a morte. Essa entidade é muito famosa por lá e também é conhecida como Rei dos Elfos. O poema de Goethe, inspirado nessa lenda, narra a história de um pai tentando desesperadamente salvar seu filho dessa criatura enquanto atravessam a floresta à noite. Olha aí, criançada. Toma cuidado. Ó, fizeram até uma música. Dizem que é praticamente impossível resistir a essa entidade da floresta. Assim que os pais abaixam a guarda, a criança é atraída e levada por ele. Mas entre Vapo. todas as histórias e lendas que envolvem a Floresta Negra, eu acredito que o mais perturbador é o próprio clima e a atmosfera do lugar. Não é difícil entender por que tantas histórias e até poemas de terror surgiram dali. A floresta parece ter saído diretamente de um filme de terror. Mas e se bizarro. eu te dissesse que existe uma floresta em uma ilha, que não é muito grande, mas que provavelmente você não sobreviveria uma noite lá? Tem pior? E não, eu não estou falando sobre animais, armadilhas ou aquela famosa Ilha das Cobras. Assombrações, Eu me né? refiro literalmente ao sobrenatural. Itália. Fica na Itália. Localizada na Lagoa de Veneza, na Itália, a floresta nessa ilha tem uma história macabra. Durante a peste bubônica, ela foi utilizada como abrigo para pessoas doentes, onde muitos encontraram a morte. Jogava tudo Estima-se lá. que mais de 150 mil pessoas tenham sido levadas para lá. Meu Deus. E muitas vezes seus Olha. corpos eram simplesmente queimados em enormes fogueiras, transformando o solo da ilha em uma mistura de terra e cinzas humanas. Até hoje dizem que grande parte do chão de Pó Velha é formado por restos mortais. No século XVIII,
a ilha foi transformada em um hospital psiquiátrico, Meu Deus. onde ainda ficou pacientes pior. eram submetidos a tratamentos cruéis e desumanos. Dizem que o médico líder de lá realizava experimentos em seus pacientes, E vai ficando incluindo pior. lobotomias, Olha, até que ele próprio teria Sempre vai enlouquecido e piorando, se né? jogado da torre do hospital. Hoje a ilha está desabitada e é considerada um local de grande atividade paranormal. Visitantes dizem sentir uma presença opressiva e ouvir gritos vindos das ruínas do hospital. Alguns afirmam ter visto sombras se movendo entre os prédios e até mesmo vultos observando de longe. Devido à fama Não sombria do acredito. lugar, pescadores locais evitam se aproximar da ilha. Muitos acreditam Só os loucos, que ela é só os loucos que amaldiçoada vai e contam filmar. histórias de barcos que se aproximaram e tiveram equipamentos quebrados sem explicação. Hoje a entrada é extremamente proibida e ela permanece intocada e isolada, como se a própria natureza tivesse decidido manter aquele pedaço de terra como um santuário dos mortos. bizarro. E é claro que eu não poderia falar de florestas sem citar a maior floresta tropical do mundo. Amazonas? Ah, Brasil! De longe ela parece um paraíso verde interminável, mas basta dar alguns passos em sua escuridão para perceber que, na verdade, ela pode se tornar um dos lugares mais hostis da Terra. Cada coisa sinistra, né? É só aqui no Brasil mesmo, pessoal. Olha! É bicho, animal, sobrenatural. A Batinda! Cai fora. เอามาได้ไงปากทำไมเอามานี่ก่อนพอดีเลยผมไม่ได้แหกปากมึงไม่แหกปากเฮ้ย Mas o que realmente torna a Amazônia perturbadora são as histórias locais. Dizem que existem regiões da floresta onde os povos evitam entrar, acreditando que ali habitam espíritos vingativos e criaturas sinistras, Ponto zero e da até mesmo Amazonas. cidades perdidas. E uma das mais conhecidas seria a cidade perdida de Zé. Essa Muitos é nova. exploradores arriscaram a vida tentando encontrá-la e nunca mais voltaram. Um dos casos mais famosos é o do coronel Percy Fawcett, um explorador britânico que dedicou anos de sua vida à busca por essa cidade misteriosa. Em 1925, ele entrou na Amazônia junto de seu filho e um pequeno grupo de homens e Sumiram. desapareceu para sempre. É, imaginei. Nenhum deles jamais foi encontrado. Nenhuma pista, objetos, literalmente nada. Eles literalmente desapareceram. Sumiram. Restaram apenas teorias e rumores. Alguns dizem que foram mortos por animais ou tribos hostis. Já outros acreditam que ele conseguiu encontrar a cidade que procurava, mas ficou preso e não conseguiu voltar. Até hoje o seu desaparecimento é um dos maiores mistérios da Amazônia Olha. e reforça a Interessante, hein? ideia de que há segredos naquela Vocês mata sabiam, pessoal? que não foram feitos Me para falem aí serem nos comentários. descobertos. E agora que já falamos um pouco sobre algumas florestas assustadoras, acho que chegou a hora de falar das criaturas que habitam nelas. Aproveitando a deixa da Amazônia, é impossível falar de criaturas em florestas sem citar a lenda mais famosa de lá. Corpo seco? Corpo seco é. A gente vê muito, né? Mapingaru. Mapinguari. Se você estiver na floresta amazônica e cruzar com a lenda mais temida da região, eu sinto muito, pois a sua única preocupação O último vai pé ser em grande. torcer para que, pelo menos, tudo termine rápido. Mas você não vai ver ele logo de cara. Existem alguns sinais antes de sua aparição. O primeiro sinal é o cheiro. Um fedor de carne podre e Cheiro terra podre. úmida que parece impregnar os pulmões. Minutos depois, vem o grito. E então você o vê, parado entre as árvores. É como se ele quisesse que você o observasse antes,
talvez como uma forma de Ela é impor tipo um medo pé grande, e né? fazer você correr. Será que é E dessa o nosso forma pé poder grande? se divertir caçando sua presa. Mas é trollador, né? Quem gosta Ele de é caçar. descrito como uma criatura gigante, com um único olho na testa e uma boca descomunal no estômago. Suas garras são tão grandes e afiadas que poderiam abrir o tronco de uma árvore, como se fosse papel. Agora imagine o que essas garras poderiam fazer com você. Cuidado, gatinho. Pegou. Os moradores da região acreditam tanto nessa lenda que até existe estátuas em vários locais como Olha. forma de homenagem a ele. Mas é bonitinho ele, né? Aí tá bonito. Parece o monstro do Monstros S.A. Mas às vezes o pior em andar em florestas não é nem o que você vê, mas o que você ouve. Existem muitas é pior criaturas que imitam vozes familiares para atrair suas Corvo. vítimas. E o Wendigo é mestre nisso. Marara. Ele usa vozes Papagaio, familiares para atrair suas presas, te atraindo cada vez mais para dentro da O floresta. Wendigo é sinistro. Ele não é apenas uma criatura. Ele é o reflexo do que acontece quando o ser humano sucumbe à fome mais Corre, profunda. moça, corre. Dizem que ele já foi um homem, como qualquer outro, perdido em uma floresta gelada, cercado pela neve, pelo frio e principalmente pela fome. Mas quando se tornou canibal, algo nele mudou para sempre. A carne não alimentou apenas o seu corpo, mas algo muito mais sombrio, transformando ele em uma espécie de monstro, que vai aos poucos perdendo sua sanidade até se O tornar Wendigo totalmente apareceu selvagem. em Supernatural, né, pessoal? Me fala aí nos Ele comentários. não é apenas forte, ele é sobre-humano. O Sam e o Jim Seus enfrentavam sentidos são direto o Wendigo, aguçados né? ao extremo. Consegue ouvir o menor dos sussurros, perceber o mais leve movimento Ah entre lá, as é o árvores Wendigo. e sentir o medo como se fosse um odor no ar. Sua velocidade e agilidade tornam ele uma criatura quase impossível de escapar. Dizem que ele pode atravessar quilômetros de floresta sem que você ouça sequer um passo. A lenda diz que ele pode se tornar quase invisível na escuridão, seu corpo se fundindo com sombras e árvores, aparecendo apenas quando quer, o que faz dele o caçador perfeito. São diversas criaturas presentes em lendas que têm como seu território as florestas. E outra bem bizarra e famosa é o que os povos nativo-americanos chamam de Skinwalker, isso aí. É tipo o mendigo um deles, ser né? capaz de assumir a forma de animais. Ah, não, lembrei. O Mas nunca de Skinwalker, forma ele perfeita. Sempre há monstro, algo né? errado. Ah lá, Um rosto sem é o expressão, doguinho, um olhar morto, ou um gatinho. corpo que se move de forma Muitas vezes antinatural. ele Dizem que eles também fica em forma imitam de vozes cachorro, de né? familiares Ah lá, para atrair suas vítimas andando que para o nem meio da cachorro. floresta. E quando você é percebe, Skinwalker, tô de olho em você. já é tarde demais. No fim das contas, talvez o que torne as florestas tão aterrorizantes não sejam apenas as As lendas ou árvores andantes criaturas, aí, ó. mas sim a própria floresta. Não, Se você era parar para um pensar, gigante, né? algumas florestas existem literalmente há milhares de anos. Você já parou para pensar sobre quantos crimes, rituais e coisas malignas já aconteceram por ali? As florestas são testemunhas ancestrais de coisas Tem muita inimagináveis. E é por isso que muitas culturas dizem que ela tem vida própria. E quando você cruzar seus limites, é melhor torcer para que a floresta apenas o observe. Porque se ela decidir que você não deve sair, então você jamais sairá. Você não Então, deve da sair. próxima vez que você olhar para a floresta à noite, lembre-se: sempre há algo te olhando de volta. Cuidado, galera, cuidado. Só lembrando, galera, que o link pro vídeo original vai estar aqui na descrição. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canalzinho. E não se esqueça de deixar um like, porque isso me ajuda demais. Valeu!